programa hoje é uma comédia. Fala, Psites, tudo bem com vocês? O programa de hoje será dividido em 4 partes, contando toda a passagem e consagração do programa Os Trapalhões na Rede Tupi. Então se prepara do PC, dos celulares, das cadeiras e da poltrona, pois o canal Almanaque dos Trapalhões orgulhosamente apresenta o primeiro ano dos Trapalhões na Rede Tupi em 1973. O programa Adoráveis Trapalhões, criado por Wilton Franco e protagonizado por Renato Aragão, Vanderlei Cardoso, Ted Boy Marino e Von Cury, foi um dos grandes sucessos da extinta TV Excelsior desde sua estreia em 1966. Mesmo alcançando grandes índices de audiência, teve seu fim decretado em junho de 1967, devido a outros compromissos envolvendo seus integrantes. Contratado na Excelsior, que era a Globo, no momento, e então eu fiz esse programa. Foi criado pelo Wilton Franco, escrito por mim e pelo Emanuel Rodrigues. Então toda semana tinha isso. A gente fazia ao vivo no Rio e ao vivo em São Paulo. Mas aí pegou, aquele foi um sucesso que você não imagina. Mas só durou um ano, porque cada um tinha o seu trabalho. O programa também contava com participações ativas de Dedé Santana, ao qual ao lado de Renato Aragão já fazia dupla desde 1964, Roberto Guilherme e teve até participações de Mauro Gonçalves, que mais pra frente seria conhecido como Zacarias. Mesmo com o fim do programa, Renato e Dedé sempre tiveram em mente o retorno deste clássico, tendo Renato Aragão escrito um roteiro para a volta do grupo que seria inicialmente apresentado em teatro, intitulado de Adoráveis Trapalhões, 1 é pouco, 2 é bom e 4 vareia, estando no elenco Didi, Dedé, Ted Boy Marino e Vanderlei Cardoso, apelidado carinhosamente de Vandeco. O projeto não foi para frente, pois o roteiro sofreu censura em 1972, devido conter piadas impróprias para o público infantil e que não poderiam entrar no ar caso fosse televisionado. Confira em primeira mão um dos trechos deste roteiro, onde foi demarcado por seu censor uma determinada piada. Renato diz: "Ô Manfred, como é que você me empresta um carro sem freio? Quase que eu atropelo aquele bicho que come galinha. Como é o nome?" Dedé diz: "Bicho que come galinha? Raposa?" Renato exclama: "Não, o galo." Voltando ao projeto de trazer o programa Adoráveis Trapalhões de volta ao ar, em 1972 a Rede Record foi quem abriu as portas para o princípio desta realização, onde a dupla protagonizou o programa de nome Os Insociáveis, tal nome que nunca agradou a Renato Aragão e Dedé Santana, mas foi um grande salto na carreira da dupla e precursor do futuro dos Trapalhões. Foi nesta fase que teve um marco muito importante na história dos Trapalhões, pois entrava em cena o saudoso e querido Mussum como integrante do programa. Os Insociáveis era transmitido apenas em São Paulo e pouquíssimas filiais da Record pelo Brasil. A emissora não tinha uma grande abrangência nacional como alcançada pela Rede Tupi. Eu morro de rir, não acho graça. Você viu a cara dos dois aí, esses dois otários aí? O que é? O susto que nós demos neles? Faz barulho. Faz barulho. Que barulho? E tem um defunto aí. Defunto? Eu vi um defunto. É vivo ou morto? É claro que é morto, rapaz. Tu ainda tá com brincadeira? Eu vi 2 caras pegaram um defunto que tava dentro de uma mala, carregaram, ele tava até dobrado aí, jogaram ele ali no canto da cama. Deixa eu ver também, deixa eu ver. Não vai ver. Eu quero ver. Eu acho que é bandido. Eu quero ver. Peraí. Eu quero ver. Peraí. Ai. O ano é 1973 e naquela época era normal artistas atuarem e protagonizarem programas em outras emissoras. E foi assim que Renato Aragão, Dedé Santana e Roberto Guilherme chegaram ao programa Balança Mas Não Cai,
sob convite do então diretor Lúcio Mauro. O programa era um clássico que nasceu na Rádio Nacional, passou pela Rede Globo e que naquele ano estava sendo produzido pela Rede Tupi, sendo ele apresentado em diversos quadros. Contavam com um elenco dos melhores humoristas daquela época. Entre estes humoristas consagrados estavam Lúcio Mauro, Walter Dávila, Zé Trindade, Sônia Mamede, Renato Aragão, Dedé Santana, Roberto Guilherme e ele, Mauro Gonçalves, que brevemente se tornaria o Zacarias. Roberto Guilherme atuava junto com Santa Cruz, na dupla Chechel e Jojoca. Renato Aragão e Dedé Santana eram os alunos atrapalhados de uma escolinha que tinha como professora a vedete Terezinha Elisa. Já Mauro Gonçalves atuava com diversos personagens, entre eles o já caricato garçom Moranguinho do programa Café Sem Concerto. Vale novamente ressaltar que Renato, Dedé e Roberto ainda protagonizavam todas as quinta-feiras em São Paulo o programa Os Insociáveis, que contavam com o sambista Mussum como integrante fixo do grupo, sendo ele o único a não participar de outras produções que não fossem realizadas pela Rede Record. Além dos Insociáveis, Mussum integrava o grupo Os Originais do Samba, onde era líder e tocador de reco-reco. Dedé Santana revela em matéria extinta à revista Amiga que sempre esteve nos planos da dupla um retorno ao programa Adoráveis Trapalhões. Faltava-lhes apenas encontrar um horário dentro da linha de shows da emissora. Foi então que a Rede Tupi encontrou um espaço que recentemente ficou vago aos sábados e assim surgiu a tão sonhada oportunidade de Didi e Dedé. Reunir o elenco não foi tão difícil, com exceção de Vanderlei Cardoso, que estava com contratos na Rede Globo, e Ivon Cury, que tinha outros compromissos envolvendo a turnê de seus shows humorísticos. Com a ausência da dupla Ivon e Vanderlei, integra o grupo mais novo trapalhão, Mauro Gonçalves, que é logo batizado de Zacarias por Renato Aragão, responsável pelo convite. Xixa, baratíssimo, que eu saquei a fotografia pra vocês verem. Peraí, Zacarias. O quê? Aqui tem um barraco dentro dos matos. Ué, então, o corretor disse, é sala e quarto conjugado com a natureza. E o que tinha? Mas eu já tinha a carta na manga, que era o Mauro Gonçalves, o Zacarias. Olha, ele faz um quadro ali na outra televisão, ele faz um garçonzinho muito elétrico, aquela coisinha, parece uma coisa, né? Não é gente, aquilo é um bicho, é um boneco, ele é muito bom, traz ali. E eu conheci o Mauro já há muito tempo. Aí eu chamei mesmo, Mauro, vamos aqui. No princípio o povo não aceitou muito, mas depois ele entrou com força total e foi a sequência dos três. O Renato apareceu com o Zacarias de terno, gravata, careca. E eu perguntei, quem é? Ele falou, ele vai trabalhar com a gente. E eu falei, mas Renato, comediante. Ele falou, um ótimo comediante. Eu falei, você tá brincando, cara. Isso aí tá mais pra gerente de banco do que pra comediante. Menina, quando começou a ensaiar, eu não aguentava. Eu tava risada com ele. Salta pela janela, salta! Salto pela janela! Salto pela janela, desgraçado! São 10 andares, eu salto pela janela! Ué, deixa de pensar em futilidades, vai logo! Para quem sempre acreditou que Renato e Mauro se conheceram apenas em função deste convite, ou por Renato admirar o trabalho de Mauro na TV e teatro, se enganaram. Os dois já se conheciam desde os tempos da extinta TV Excelsior, onde Mauro e Renato eram do casting da emissora, chegando Mauro até a fazer participações na primeira fase de Adoráveis Trapalhões, além de terem atuado juntos no programa Os Alegres Companheiros da Rede Record em 1969. O retorno do programa trazia outra grande e significante mudança.
a retirada do adjetivo adoráveis, sendo o programa apresentado apenas como Os Trapalhões, nome que já era referência de citação a Didi e Dedé, mesmo sendo eles insociáveis na Rede Record de São Paulo. Com direção de Hilton Marques, o programa Os Trapalhões teve sua estreia nas tardes de sábado da Rede Tupi, mais precisamente às 16 horas e 30 minutos, no dia 3 de fevereiro de 1973, com a missão de substituir o programa de Haroldo de Andrade. Outra curiosidade está na primeira abertura, onde não era protagonizada por animações dos Trapalhões, e sim por um fantoche do Popeye, sob uma trilha muito engraçada. Confira agora esta raridade. No ar, os Trapalhões. Com um enredo dinâmico de interpretar temas e situações do dia a dia, os roteiros eram centralizados em diálogos de Renato Aragão e Dedé Santana, sempre interagindo e envolvendo Ted, Roberto e Mauro em suas trapalhadas. Olha ele aí, dona. Tchau, esqueci de despedir de você. Tchau, já vou indo. Os antigos companheiros da primeira fase sempre faziam participações especiais no programa, dando um ar nostálgico para quem teve a oportunidade de assistir a primeira fase trapalhônica entre 1966 a 67 na TV Celso. Que Mas viu? Encontrei a solução. Pessoal, o quê? Peraí, eu vou dar um jeito. Eu tô 50% pelado ao pessoal aí. A nova fase teve uma rápida aceitação do público. Mesmo não estando no horário nobre, conquistaram em apenas 6 meses grandes índices de audiência no período vespertino da Rede Tupi de televisão. Além da fidelidade do público infantil, que fazia com que os humoristas respondessem diversas cartas dos seus dias de folga, também teve a conquista do público adulto. Mas no final do mês de agosto, mais precisamente no dia 30/8 de 1973, o programa teve a sua primeira mudança significativa, migrando para o horário nobre das 21 horas, que era conhecida como a faixa especial da emissora, porém às quinta-feiras, dia e horário que era ocupado pelo programa de Sérgio Bittencourt. Com esta mudança, fez com que o grupo passasse a disputar a audiência diretamente com o mais novo programa humorístico da Rede Globo, A Grande Família, que era exibido no mesmo dia e horário. Com o decorrer dos meses, o programa foi assumindo a sua nova e clássica identidade, saindo de uma história que se estendia por todo o programa para quadros curtos e contando com participações de artistas consagrados da emissora, além de apresentações musicais. Outra curiosidade envolve a ausência de Mussum, que era fixo apenas no programa Os Insociáveis da Rede Record em São Paulo. Renato Aragão convidou o humorista Canarinho para auxiliar a graça do novo programa. Canarinho estava em alta devido ao seu personagem moleque saci da novela Jerônimo. Nós só temos um quarto sobrando. Peraí, tu acha que... Mesmo não sendo ele um integrante fixo, suas participações especiais conquistou todo o público dos Trapalhões. Em reportagem, Canarinho conta outra versão para sua participação no programa. O Zacarias era uma sumidade. E até uma particularidade com ele. Eu fazia o Jerônimo, Herói do Sertão, e eles estavam fazendo os Trapalhões na Tupi, e o Zacarias pegou hepatite. Então, o diretor do programa, que era Wilson, pediu para substituir o Zacarias. Ele disse, olha, o Zacarias é insubstituível. Se você quiser, eu faço um outro personagem no lugar do Zacarias. E aí eu fiz, durante algum tempo, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, subindo audiência.
Quando chegou em 40, pergunta pro Dedé. Chegou em 40, aí a Tupi de São Paulo pegou os Trapalhões para ela. Aí foi que entrou o Mussum, que nessa ocasião não estava o Mussum. A Rede Tupi de televisão tinha diversas afiliadas em todo o Brasil, e as Trapalhadas, lideradas por Renato Aragão, logo conquistou todo o território nacional, sendo ele um sucesso absoluto. Aliás, o sucesso do programa Os Trapalhões incomodou muito a emissora proprietária de Os Insociáveis. A Rede Record passou a investir pesado na divulgação do programa e até pretendia colocar a atração no mesmo dia e horário. Calma, eu perguntei. Cadê minha mulher? Negão, se você não segura a sua mulher, já grampearam há muito tempo, velho. Quero saber onde está o Didi. Mas isto é um assunto para o próximo episódio. Não perca o segundo episódio de Os Trapalhões na Rede Tupi, que abordará a entrada de Mussum, as modificações do programa e a briga com a Rede Record. Qual é que é a grande diferença você vê entre os Insociáveis e os Trapalhões? Dá para fazer um paralelo entre... Não tem diferença nenhuma, porque os Insociáveis eram um sitcom, era uma história completa. Os Trapalhões não, os Trapalhões eram quadros, show, humor, entrevista, tinha tudo no meio. Ô Piscite, se você está conosco até agora, não deixe de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal. E fique atento, porque sempre teremos novidades intercaladas com cada episódio. Aguardem e confiem!